Olá, seja bem-vindo ao vídeo 11, o tópico 1 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando sobre programação orientada a objetos e agora nesse vídeo vamos entrar no assunto polimorfismo, falando brevemente do que é esse conceito. Polimorfismo é um conceito amplo dentro de programação orientada a objetos e que varia, digamos assim, na sua forma de manifestação, dependendo da linguagem. Linguagens como Java têm um escopo um pouco mais reduzido de polimorfismo, ao contrário de outras linguagens como C++, que tem uma perspectiva mais ampliada. O que define, então, o polimorfismo é essa ideia apontada de forma bem direta no slide, de você oferecer a mesma interface para entidades de tipos diferentes. Então, você pode ter manifestações distintas de polimorfismo, em que você manipula uma determinada interface, uma determinada operação, e a implementação dessa operação, o código que vai ser executado por trás dessa operação, ele depende do tipo de objeto, por exemplo, ou de operandos que estão sendo indicados naquela operação. Então, há várias formas, digamos assim, do polimorfismo se manifestar. Isso também depende da linguagem com a qual a gente está trabalhando. Uma forma possível, que é a que a gente vai ver aqui neste vídeo, é a sobrecarga de métodos, é o polimorfismo em métodos e construtores de uma classe. Qual é a ideia da sobrecarga, ou em inglês overloading? É o recurso de eu definir métodos que tenham o mesmo nome, porém recebam parâmetros diferentes. Então, eu vou poder definir esses operadores usando o mesmo nome, e aí, dependendo da lista de parâmetros, eu vou ter um tratamento distinto na implementação para isso. E vejam, eu posso daí mudar, quando eu falo na lista de parâmetros, eu posso mudar tanto a quantidade quanto os tipos de parâmetros. Eu não posso fazer sobrecarga só mudando o tipo de valor de retorno, porque isso justamente impede o compilador de traduzir o seu código para um código que, em tempo de execução, resolva essa questão da sobrecarga de métodos, ok? Não só métodos podem ser sobrecarregados, como também construtores. A gente já viu isso, inclusive, nos exemplos anteriores, em que a gente declara múltiplos construtores. Todos eles são a mesma interface, ou seja, são invocados na instanciação de um objeto daquela classe, mas dependendo da lista de parâmetros, da lista de argumentos passados para aqueles parâmetros, há a execução de um determinado construtor. Um exemplo aqui, imagine que você tenha uma classe de objetos para implementação de uma calculadora, e dentro dessa calculadora você quer oferecer a operação de divisão exata, ou seja, contando casas decimais também. A gente sabe que dentro do C++, o operador de divisão, a barra, ela realiza a divisão inteira se você tem dois termos inteiros, o numerador e o denominador são dois termos inteiros, ou constantes inteiras, ou ela vai realizar a divisão de ponto flutuante, divisão com casas decimais, sem deixar necessariamente resto, se você está trabalhando com pelo menos o numerador, ou também o denominador, com um dos dois, numerador ou denominador da fração ali, da divisor ou dividendo, da operação de divisão, um deles pelo menos é uma constante ou um tipo de ponto flutuante, double ou float. Então imagine que você queira, por exemplo, implementar uma classe dentro desse aplicativo aí de calculadora para fazer a manipulação de operações de divisão sempre de forma, digamos assim, exata,
sem deixar resto, fazendo o cálculo das casas decimais. Eu poderia implementar uma interface única, ou seja, um método chamado divisão, que sempre me retorna um valor double, porque sempre vai calcular o resultado da divisão com casas decimais, mas que aceita todas as possibilidades, digamos assim, de combinação de parâmetros, de divisor e dividendo, sejam eles de tipo inteiro ou de tipo double, tipo de ponto flutuante. Então veja, dessa forma eu poderia fazer aqui a implementação de cada um desses métodos, fazendo, por exemplo, nesse caso aqui com 2 inteiros, eu faria um casting aqui para double de o do divisor ou do quociente, e aí eu retornaria a operação de divisão de ponto flutuante de fato. E por aí vai. Então veja que implementados esses métodos dentro do objeto dessa classe, eu posso instanciar um objeto desse, invocar a divisão, não interessa que argumento, que parâmetro que vá receber, seja inteiro ou seja double, a interface é sempre a mesma. Outro exemplo aqui, imagine agora que dentro também dessa aplicação de calculadora, eu tenha uma função, né, eu queira implementar uma funcionalidade que realiza o cálculo da média aritmética a partir de uma lista de números. Eu posso fazer também um processo, né, usar o mecanismo de sobrecarga, o polimorfismo aqui de métodos, fazendo a declaração de 3 métodos média, todos eles retornam um resultado na forma double, mas reparem que eles recebem tipos de vetores de entrada distintos. Aqui eu tenho uma relação de números inteiros, uma relação de números de ponto flutuante, uma relação de números de ponto flutuante com precisão dupla, né, double, uma relação de número de ponto flutuante com precisão simples, o float. Então veja, independentemente do dado ser inteiro ou double ou float, eu sempre retorno a média aritmética desses dados na sua representação double. Então, tá aí, são 2 exemplos que ilustram essa ideia de sobrecarga. Para ficar mais concreto, vamos no próximo vídeo fazer um exemplo dirigido trabalhando especificamente com a implementação desses métodos de cálculo da média em cima de um array, de um vetor de números. E aí vamos fazer a implementação desses métodos, usando, claro, o conceito de sobrecarga, e escrever um pequeno programa para testar justamente a criação do objeto dessa classe e a invocação desses métodos sobrecarregados. Vamos lá, então, até o próximo vídeo.